Estou aqui do lado do Hudson Silva, chefe de reportagem de pauta aqui do jornal Tribuna do Norte. Tem aí 17 anos de experiência. Agradecer aqui pela oportunidade de estar nos ajudando aqui a levar informações também para a área de segurança pública nessa disciplina sobre relacionamento com a mídia. Hudson, mais uma vez, obrigado. Qual é hoje o espaço que o Tribuna do Norte utiliza na cobertura, né, da violência, de segurança pública hoje no Estado? Olha, cada vez mais os temas ligados à violência, eles ganham um espaço maior, até pelo volume mesmo. Nós vivemos um momento hoje, que não é só no Rio Grande do Norte, no país inteiro, com muita informação, um fluxo de informação muito grande em redes sociais, em sites, em relação à violência. Isso naturalmente vai para o impresso, certo? Mas de uma maneira diferente. Para o jornal impresso, a gente tenta trazer um material mais analítico. Então, há alguns anos, quando tinha uma ocorrência policial na área de segurança, por exemplo, nós tínhamos inclusive setoristas nessa área. Não temos mais. E a gente mandava o repórter para muito mais locais de crime, digamos assim, que mesmo hoje. E era trabalhada aquela situação de maneira pontual. Se ocorresse uma chacina, um acidente grave de trânsito, por exemplo, aquilo era trabalhado meramente sob aquele viés, né? Hoje não. Como o volume de casos é muito grande e a equipe também é menor, né, a cidade mudou muito, o tempo de você chegar a um local desse também é diferente, a gente tenta pegar aquele caso e tenta ampliar. Por exemplo, se você tem uma situação de um homicídio em um determinado bairro, né, não adianta só a gente trazer, principalmente para o impresso, a notícia do homicídio. É preciso fazer uma leitura mais analítica, né? Demandar dados às autoridades, por exemplo, qual é o índice, a taxa de homicídios daquele bairro, daquela cidade, por exemplo, né? As circunstâncias em que aquilo ocorreu não é o único prisma que a gente vai ver a notícia, né? É preciso a gente ver sob um viés de segurança pública, não só de uma situação de ocorrência policial, né? Então não é a cobertura de simples fatos, mas a cobertura de um contexto social mais amplo. Não, porque a gente entende que, por esse volume de casos que tem hoje, né, há uma necessidade de se trabalhar com um viés de segurança pública, não mais a cobertura policial como era feita antigamente, né? Entendi. A gente entende que isso contribui muito mais com a sociedade do que mesmo a gente trazer a página policial que dizia que se espremer sai sangue, né? Um monte de casos, porque não tem mais espaço para isso, né? Indo para a questão prática mesmo da cobertura do repórter no dia a dia, existe alguma recomendação para aquele repórter que vai ao local do crime? Cristiano, hoje uma característica das redações, eu acho que não é só aqui a nossa da Tribuna, o pessoal muito jovem, né? Jovem em idade e jovem em tempo de janela de cobertura jornalística mesmo. Uma rotatividade, né, muito grande na redação. Os jornalistas mais antigos estão, assim, digamos, na retaguarda, que são os editores, né? Isso é natural em todas as redações nossas aqui, né? Então a gente tem uma preocupação de orientar esse pessoal não apenas em relação à cobertura, como a gente quer o material, mas como eles devem se portar nesses ambientes, né? Em cenas de crime, por exemplo, a orientação de nós precisamos da informação, certo? Precisamos descrever com maior riqueza de detalhes aquela cena, aquele cenário, né? Contar bem as histórias, né? Ouvir todas as fontes, mas sobretudo nós devemos passar despercebidos, certo? Então a orientação é que interferir jamais na cena de crime, tá? Aí, se isso é seguido, nem sempre, porque é muito do jornalista também, nós jornalistas, se eu estou num local, chego às vezes antes que a polícia, por exemplo, ou quase que ao mesmo tempo, eu vou querer observar e perguntar e ter contato, por exemplo, com testemunha, ou mesmo transitar naquela área de crime. Ainda não há apesar da recomendação, não há esse cuidado só, eu não posso entrar ali porque é uma cena de crime, tá? Lhe digo com toda certeza que a necessidade, a vontade de observar e de trazer mais detalhes, muitas vezes faz com que a gente transponha essa barreira, né? E vai muito do limite que a gente encontra no local, né? A gente sempre diz, ó, procura não interferir, não atrapalha, né? Nós vamos ter o nosso momento de perguntar, né? A formação hoje do jornalista na universidades, existe alguma disciplina que oriente sobre isso? Não existe, né? Eu acho até que é desnecessário, porque é uma coisa muito específica, né? Eu acho que são as redações, somos nós editores,
porque devemos ter a responsabilidade, a visão de passar para os colegas que, assim como nós estamos fazendo o nosso trabalho em campo, há também, no caso, os agentes de segurança que estão fazendo o trabalho deles, né? Que tem que preservar aquela cena de crime, né? Que tem que preservar a integridade da testemunha, né? Que tem que abrir o diálogo até conosco, então cada um em seu espaço, né? É muito comum ter no dia a dia determinados atritos assim entre o policial, ou o delegado, o agente de polícia civil, por exemplo, com o repórter, na hora que a gente tenta ultrapassar essa barreira, digamos assim, em busca da informação, né? Então, às vezes, há uma incompreensão de ambas as partes, né? Da nossa, às vezes, pela vontade de ter informação e não respeitar aquele momento, né? E deles de não entender que nós também corremos contra o relógio. Então essas são as principais dificuldades do jornalista na cobertura de uma área, do local de crime. Às vezes a falta de habilidade, talvez até de conhecimento de como funciona a dinâmica de uma redação, né? Porque vocês têm um tempo também para que esse material possa chegar à redação. Sim, nós temos o que E ao nós mesmo chamamos... tempo o colega está lá no momento extremamente delicado, tenso. Exato. Como é essa relação? Eu acho que é preciso ter, digamos assim, compreensão de ambas as partes, né? É um exercício, na verdade, né? Precisa ter a compreensão de nossa parte, de que nós temos um limite também, né? Existem, inclusive, situações e orientações nossas de que há determinados locais e momentos em que nós devemos penalizar um pouco do que a gente poderia obter de informações, até pela nossa própria segurança, né? Tem locais, Natal, por exemplo, é muito diferente de há 15, 20 anos, né? Há 15 anos, a gente ia para um local de crime, qualquer comunidade dessa aqui, e a equipe praticamente não corria um risco, né? Hoje nós corremos risco também quando nós vamos a esses locais, né? À medida que você não respeita determinadas orientações, inclusive do pessoal da área de segurança, olha, não vai para lá, não vai agora, né? E a gente naquela vontade de conseguir informação. Então, é muito do momento de ter esse feeling de ambas as partes, de respeitar o limite de cada um. Tá? Existe algum momento agora mais recente que você lembre de uma cobertura de um local de crime em que possa ter havido aí algum problema, com melhorias, com sugestões de melhorias? Olha, recentemente nós tivemos um episódio que foi bastante noticiado, que foi a morte daquela moça lá num shopping em Nova Parnamirim, né? Uma quadrilha que tentou tomar de assalto uma lota, um carro forte, né? E houve troca de tiro, resultou na morte de um criminoso e na morte de uma inocente, né? Logo que chegamos ao local, havia já um isolamento físico delimitando a área da cena de crime, né? Bastante razoável, inclusive, uma multidão no entorno, né? Mas para dentro desse isolamento havia também uma imensa quantidade de agentes de segurança. Os próprios agentes de segurança policiais, que eu digo, circulando tanto, dentro da área tanto de policiais crime. militares como policiais civis. A todo momento chegava uma guarnição e o cara entrava, a gente via até para fotografar, né? Recolheram materiais antes da perícia, né? Arma, e o trânsito muito grande no entorno do cadáver do rapaz, inclusive. Muita né? gente circulando próximo. Muita gente circulando, muito curioso, imprensa. Os né? profissionais do shopping. Também, porque além de estarem nas lojas, né, todo mundo com medo ainda, mas todo mundo naquela condição de curioso, né, o que é natural do ser humano. Mesmo tendo a barreira física. Mesmo tendo a barreira física. Em alguns momentos, alguém se tocava e dizia, opa, está exagerado aqui, né? Eu estava dentro dessa área delimitada. Também estava. Eu passei com bastante facilidade, né? Em algum momento, um policial atentou que eu era da imprensa e pediu para eu me retirar. Obviamente, me retirei. Comecei a pegar informações do lado de fora. Por que você chegou a ultrapassar? Porque estava muito permissivo. Já viu que estava todo mundo dentro mesmo? Estava a coisa muito desordenada, né? E aí entra naquela situação. A gente tem a ciência de que é necessário preservar? Mas naquele momento não seria eu a pessoa que ia descaracterizar a cena de crime, porque ela já estava muita coisa mexida. Entendi. Então não faria essa diferença toda, né? Que sugestão, então, Hudson, você daria para os colegas da segurança pública que estão nos acompanhando, para que essa relação imprensa,
segurança pública possa estar melhor afinada nas próximas ações relativas a local de crime? Olha, eu acho que a primeira medida a se adotar, principalmente nesses episódios que são de maior repercussão, né, é designar um interlocutor. Tá? Porque o jornalista, ele, quando chega no local, ele vai em busca dos personagens, das histórias, e ele sai ouvindo as fontes oficiais e as fontes não oficiais. Né? Em relação às fontes oficiais, se eu chego no local, é a PM que está tomando conta, né? Eu acho que tem que ter um interlocutor, tem que ter aquela pessoa, não sei se é o comandante da guarnição, o mais antigo no local, o mais antigo do local, ou o mais talentoso nessa área, habilidoso. Exato, né? ou se o mais antigo vai designar alguém que tenha mais habilidade para lidar com a imprensa, né? Para que ele passe essas informações, essas primeiras informações, o máximo que eles puderem. Né? É claro que nós entendemos que nem tudo que está acontecendo ali pode ser dito, porque faz parte da atividade policial. Pode atrapalhar a investigação. Claro, mas há necessidade, mesmo que seja, para que esse interlocutor diga, olha, haverá um momento, daqui a meia hora, sei lá quanto tempo, em que nós vamos falar com vocês. Por enquanto, segura a onda aí, que agora a gente está fazendo o nosso trabalho. Pelo menos seja feito esse contato inicial. Isso, porque caso contrário, o que criar acontece? Essa relação. Eu que estou na redação, vou começar a manter contato com a minha equipe de rua e digo, olha, eu preciso de informação, eu vou cobrar esse cara. Né? Eu vou cobrar e ele vai ter que se mexer para conseguir informação. Esse se mexer implica chegar para Cristiano que está lá e perguntar para Cristiano, chama o Cristiano no canto, rapaz, me diz isso. Não rendeu com ele, vai para outro e assim ele vai, até ir colhendo informações. Até que de repente a matéria possa ser feita apenas com testemunhas. Exato, e aí existe obviamente um risco, né? Na hora que você começa a pegar, é um filtro que é nosso esse. Você começa a pegar informação com várias pessoas e em algum momento elas vão se chocar. Exatamente. Né? Precisa ter esse filtro. Se tem um interlocutor para aquele momento, digamos, de crise, que é a chegada da imprensa nesses locais, tendo um interlocutor, ela já diminui bastante essa tensão, né? Porque nós somos atendidos e, consequentemente, o restante da equipe de vocês tem lá o tempo para realizar o trabalho que precisa ser feito. Né? Tá bom, Hudson, queria aqui agradecer. Nós estamos aqui na redação do Tribuna do Norte. Hudson sempre colaborando aqui com as ações da segurança pública, nos atendendo muito bem. Agradeço aí. Falou, meu irmão. E obrigado pelo bate-papo. Vamos lá, sempre às ordens.